Hoje, na semana 24, nós vamos trabalhar Roma Antiga. A cidade de Roma, ela nasceu como uma pequena aldeia formada por latinos e sabinos, que eram pastores, e essas aldeias elas eram situadas à margem do rio Tigre. Depois de conquistada pelos etruscos, chegou a ser verdadeiras cidades-estados, quer dizer, cidades autônomas. Outra história também que rege a Roma Antiga foi uma lenda aonde os gêmeos Rômulo e Remo foram jogados no rio Tigre por ordem de um tio que queria dominar todo o território. E esses gêmeos eles foram achados por uma loba e amamentados por ela, em cima dessa história aqui. E aí, eles foram achados por um camponês que criou os dois. E aí, quando já crescidos, eles resolveram descobrir da onde eles vinham. E quando eles descobriram, eles resolveram destronar o tio deles. Quando eles fizeram isso, eles receberam a missão de fundar a cidade de Roma. Só que vai haver um grande desentendimento entre Rômulo e Remo. E aí Rômulo mata o Remo e se transforma no primeiro rei de Roma. E aí, logicamente, a gente sabe que vai começar uma monarquia dentro do Império Romano. Na monarquia, a gente tem como sociedade os patriarcas, que são dominados também de plebeus, de patrícios, desculpa, que era a classe dominante, formado por nobres e proprietários de terra. Já os plebeus eram formados por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Os clientes, eles dependiam dos patriarcas e dos plebeus e eram prestadores de serviço para os dois. Já os escravos era a base da sociedade, ou também chamada base da economia, tá? Eles que produziam tudo para que esses outros se enriquecessem, tá? Dentro da monarquia a gente tinha o rei. O rei, ele era a base de tudo. Ele exercia as funções executiva, a função judicial e a função religiosa. Roma possuiu 7 reis, sendo que o primeiro foi Rômulo, que eu acabei de falar aqui embaixo. Ele possuía também o rei, que nós já falamos, o senado, que era composto pelos patrícios, que assessorava o rei e poderia até vetar as leis que o rei fazia. Também possuía a assembleia, que muitas vezes chegou a ser mais importante do que o senado. Essas assembleias, elas tinham o nome de Assembleia Curiata. E ela era responsável por elaborar leis, recursos jurídicos, ratificar as eleições do rei, né? Quem que o rei queria colocar no poder. Com a aproximação dos reis da plebe, os patriarcas, eles ficaram revoltados, ou chamados patrícios, né? Ficaram revoltados. E aí, o último rei, né? Vai haver uma rebelião, e o último rei etrusco, ele vai ser deposto e vai ser dado um golpe político que vai acabar o fim da monarquia. E aí nós vamos começar a chamada república. A república, o mais importante dela é que quem vai afirmar o poder vai ser o Senado. O Senado, ele vai ser o órgão de maior poder político, vai ser o cargo executivo, vai fazer as leis, e quem vai estar no poder são os
patrícios ou os patriarcas. A República, ela foi marcada por várias lutas de classe entre patrícios e plebeus, ou patriarcas e plebeus. Os plebeus queriam ter poder político também. Lembra que eu acabei de falar que só a elite tinha o poder político? Então, o plebeu também queria ter esse poder. Dentro desse processo aí da República, houve uma grande expansão do Império Romano. Nesse Império Romano, né, a primeira etapa das conquistas romanas, ela foi pelo domínio de toda a Península Itálica. E a segunda etapa foi o início das guerras de Roma, principalmente contra Cartago. Essa guerra, né, Cartago foi totalmente destruída, e com isso toda a região da Bacia Itálica ficou na mão de Roma. E com isso muitos escravos fizeram várias rebeliões, né, e fortalecimento, a elite, né, ela acaba se fortalecendo. Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção. E o número de escravos ultrapassava os homens livres, no caso, os clientes e até os plebeus. A violência com os escravos era tão grande que eles resolvem se revoltar. Uma das principais revoltas desses escravos foi liderada por Espartaco. Para equilibrar essa força, né? Porque, logicamente, Espartaco estava ameaçando o poder de Roma. Para equilibrar essa força, eles vão criar, o Senado, ele vai indicar 3 líderes. Aqui, ó. Ele vai indicar 3 líderes que vão formar um consulado em Pompeu, que vai ser chamado de primeiro triunvirato, que vai ser formado por Júlio César, Pompeu e Crasco. Só que Júlio César, ele morre. E aí, o que eles fazem? Eles vão instituir um outro trivirato, que é o chamado segundo trivirato, que vai ser constituído por Marco Antônio, Otávio, Augusto e Lépito. Quando termina tudo isso aqui, as disputas do poder continuavam sendo frequentes entre o segundo trivirato e, logicamente, tanto os escravos quanto os próprios plebeus. Otávio, né, que foi o último a tomar conta aqui do trivirato, ele recebe do Senado o título de príncipes, que quer dizer primeiro cidadão. E foi a primeira fase do império. Quer dizer, Otávio, ele se autocoroa imperador de Roma. Então, ele vai formar o que a gente conhece de o Império Romano, que vai ser formado por Otávio Augustus, que vai reorganizar a sociedade, do jeito que a gente falou aqui em cima, e vai ampliar a distribuição de pão e trigo. E, logicamente, divertimentos públicos, que vai formar o que a gente chama de política do pão e circo. Essa política, gente, é o quê? Otávio Augusto, ele vai distribuir vários... vai dar pão, vai dar trigo para a população, vai dar diversão. E, logicamente, enquanto eles estão fazendo isso, a política está sendo feita atrás do divertimento da população e a população nem está sabendo. E isso foi chamado por política do pão e circo e foi feito por Otávio Augusto. Certo? Outra coisa também que foi criada foi a chamada Pax Romana,
que marca uma aparente paz, né, e prosperidade na transição do período da República para o período do Império. E vai trazer a estabilidade do Império Romano, que é justamente isso aqui que eu falei aqui no início, certo? E vai garantir a autoridade das principais províncias romanas. Depois de Otávio Augusto, várias dinastias vão vir, tá? Como a de Tibério, Nero, Calígula, Tito, Adriano, Trajano, Marco Aurélio. Só que a decadência do Império Romano, né, com várias coisas erradas que esses imperadores vão criar, aqui, ó, que mesmo fala, a falta de escravos, por causa justamente daqui, ó, que vários vão morrer, vários vão ser libertos, a falência do próprio governo, os ataques de bárbaros que vão entrar dentro do Império Romano, um exército que enfraquece, porque muita gente está indo contra o próprio imperador. Então, tudo isso faz com que o Império Romano se divida em dois, que é Roma do Ocidente, né, que vai ser o Império do Ocidente, Roma do Ocidente, que vai ser a capital em Roma, e Roma do Oriente, que vai ser com a capital de Constantinopla. A capital de Roma fica com Arcádio, e a capital do Oriente, de Constantinopla, fica com a capital de Roma fica com Honório, e a capital de Constantinopla fica com Arcádio. Como o Império de Roma se desintegra, o imperador Rômulo Augusto foi deposto, a divisão da antiguidade da Idade Antiga, da poderosa Roma, ela foi restabelecida no chamado Roma do Oriente, que é na cidade de Constantinopla, que fica onde a gente conhece hoje a cidade de Istambul, na Turquia. Certo? Olha, a gente não pode esquecer que a principal religião da Roma Antiga, ela era politeísta, quer dizer, eles acreditavam em vários deuses. A gente também não pode esquecer de um dentro da cultura, né, que foi o colonato. O colonato, ele foi um método de exploração de terra e um tipo de relação social de produção que o colono tinha com sua família e ficavam ligados diretamente com a terra que cultivava. E esse colonato, ele é o final, tá? Ele vai formar uma transição entre o escravismo da história antiga para a servidão feudal. Então, ele vai estar entre o antigo e a média. A Lei das 12 Tábuas, ela acontece justamente na época da República Romana. E essas leis das 12 Tábuas, ela vai ser feita exatamente onde a plebe, né, ela vai elaborar leis que permite a entrada dela na política. Nessas leis estavam escritas as leis que determinavam como deveriam ser os julgamentos, as punições para os deveres e o poder do pai sobre a família. Então, essas eram as regras que os plebeus iriam usar. E, logicamente, as grandes construções que foram feitas durante o período, tanto da monarquia, quanto da república, quanto do império. Alguma dúvida, vocês podem me chamar, procurar no material de referência ou no livro de vocês. E não esqueçam de responder as atividades. Até a próxima.